novamente em Amós, porém agora no capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 4 ao versículo 16. Amós capítulo 2, versículo 4 ao versículo 16. Quantos aqui leu Amós essa semana? Algumas pessoas leram. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram os seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, o fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, deixa beber vinho, e os profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje, e que essa palavra, Pai, venha estar, através do Teu Espírito Santo, sendo aplicada aos nossos corações, que nós possamos entendê-la, Pai, e através dela possamos tirar lições preciosas daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Se nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. As crianças receberam um desenho, receberam? Interessante, né? Crianças, imagine comigo, por um instante, se houvesse uma máquina do tempo. Pensa só, que maravilha que não seria. E se um desses experimentos fantásticos que fosse projetado para os nossos dias, não fosse um rei nem um filósofo, mas fosse um homem simples, colhedor de sicômoros da terra de Tecoa. Ou seja, o profeta Amós, projetado agora, transportado para o século 21. Qual seria a percepção dele sobre a nossa realidade atual? Certamente os seus olhos iriam se arregalar. Caramba, carros que andam sem cavalos. Nós temos edifícios que arranham até o céu. E por aí ele fica assim, nossa, mas tem celular que eu consigo falar com a pessoa que está do outro lado do mundo em um instante? Certamente ele ficaria maravilhado. Só que essa admiração, meus irmãos, ela duraria muito pouco. Porque ele veria que o cenário que nós vivemos é muito parecido com o cenário que ele estava vivendo na sua época. Então, ao ligar uma televisão ou acessar um site de notícias, o seu assombro tecnológico simplesmente sumiria. Transformaria uma angústia em uma decepção muito grande, porque ele veria espalhado pelas manchetes um cenário terrível e familiar. A justiça sendo vendida ao melhor preço, os pobres sendo esmagados pelo sistema, os poderosos agindo com total impunidade e a sociedade vivendo como se Deus não existisse. Muito parecido com o cenário de Amós. E ele veria mais, ele veria crimes hediondos pegando penas brandas, enquanto uma pessoa que escreve uma estátua pega 14 anos de prisão. Muito desproporcional. E ele testemunharia a inversão de valores, onde o certo é chamado de errado, o errado é chamado de certo. E com um suspiro de tristeza ele concluiria, passaram-se 2.700 anos e o homem continua o mesmo. Nós evoluímos como máquinas, mas nós regredimos no caráter. Aperfeiçoamos a nossa técnica, mas apodrecemos a nossa ética. Essa seria a percepção de Amós sobre a nossa realidade. Irmãos, e essa era exatamente a realidade que Amós enfrentou nos seus dias.
Deus arrancou então aquele homem simples do campo e colocou no coração, no centro de Israel, no auge da prosperidade material, para proclamar uma mensagem muito dura contra esse povo. Uma mensagem que expunha o pecado não apenas das nações pagãs em redor, mas também, sobretudo, do povo de Deus. O pecado de uma religião vazia, que celebrava cultos suntuosos enquanto pisoteava os mais pobres e os necessitados. Israel estava vivendo, meus irmãos, nessa época, uma prosperidade absurda, por conta de tudo isso que eles estavam fazendo. Um período de muita fartura. E aí, de repente, aparece um profeta do sul indo pregar no norte. Uma voz de juízo proclamado contra o povo de Deus. E é interessante como Amós ele faz essa acusação, porque ele não chega apontando o dedo direto na cara. Não, ele prepara uma armadilha para o povo cair. E o povo cai na armadilha dele. Dos versículos 3 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, nós vemos o que ficou conhecido como a armadilha de Amós. Se você leu, provavelmente você viu isso. Ele traz 6 nações diferentes, e então ele começa a expor todos os pecados daqueles povos. E o que ele faz então é iniciar o processo de pregação a partir das nações vizinhas, desde a mais distante às mais próximas, e ele está criando um alvo. E quem é que está no centro do alvo, na mira de Deus? O seu próprio povo, Israel. E ele começa então da região de Damasco e vai se aproximando até chegar à região mais próxima, Moabe. E então agora nós chegamos a Judá no capítulo 2. E enquanto ele se aproxima, meus irmãos, de Israel, ele usa sempre a mesma estrutura. Vocês podem ver, ele vai sempre usar a mesma estrutura para denunciar o pecado do povo. Sempre dizendo, por 3 transgressões e pela 4ª eu não sustarei o castigo. Eu vou castigar esse povo. O princípio é, vocês pecaram muito. A batata de vocês estão assando. Minha paciência está aqui. Esgotou. E é sempre essa mensagem que ele traz. A de um Deus que se perdeu completamente a paciência. Deus diz que ele não vai mais tolerar o pecado. Nem das nações vizinhas e muito menos do seu povo. E então ele traz 6 nações consecutivas. O Senhor diz, eu agora não tolero mais ímpio. E sempre no final ele vai falar assim, eu vou queimar. Eu vou tocar fogo. Porque vocês não estão vivendo de acordo com a minha vontade. E no versículo 4 do capítulo 1, ele diz, eu vou tocar fogo na casa de Israel. No capítulo 7, no versículo 7, ele vai dizer, eu meterei fogo nos muros de Gaza. O tempo todo é assim, meus irmãos, eu vou colocar fogo. Fogo não é uma coisa muito boa para ficar se pedindo para Deus, né? Quase sempre fogo é um sinal de juízo. Então, deixa queimar. Acho que não é muito legal, não. Meus irmãos, isso ganhou então o quê? A simpatia do povo de Israel. Ai, é isso aí, Amós. Desce o porrete. Esse povo aí não acredita em Deus, não sabe nem quem é Deus, não segue a lei de Deus. Deus tem que destruir mesmo. Deus falou que ia destruir todo mundo. Só que o povo de Israel não estava percebendo que eles estavam na mira de Deus. E Amós então desce o sarrafo ali nos povos pagãos e o povo, isso aí, castiga Deus. E nesse momento já fazia pouco mais, meus irmãos, de 100 anos que o povo de Israel havia se dividido. Vocês lembram? O pastor falou isso aqui domingo passado. 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. Por conta dos pecados de Roboão, o povo de Deus foi dividido. E 10 tribos ficaram então com Jeroboão I. Roboão ficou com as 2 tribos ali. E por conta disso, meus irmãos, de repente agora nós temos um boiadeiro trazendo uma mensagem dura para o povo de Deus. E ele diz o seguinte, vocês todos rejeitaram a Deus. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite. Nosso tema é esse, o povo que rejeita a Deus. Meus irmãos, nós podemos ver que o povo de Deus rejeita a Deus de 3 maneiras aqui nesse texto. Nós vemos aqui do versículo 4 ao versículo 5, é quando não damos mais ouvidos à voz do Senhor. A forma é a mesma, ele continua dizendo, por 3 transgressões e pela 4ª eu não sustarei o juízo. Eu vou castigar vocês. Só que agora ele aponta a arma do Senhor que estava voltada para os povos vizinhos, agora para ajudar o povo do sul. Agora voltou contra o seu próprio povo. Amós era da região de Judá e agora depois de pregar para todas as nações vizinhas, ele vira a arma então para ajudar e diz, por causa da 4ª transgressão de Judá, eu não sustarei o castigo. O castigo virá sobre Jerusalém. Vocês vão ser destruídos. Perceba, meus irmãos, que Deus não faz distinção entre pecados. Entre pecadores. Ele fala que ele vai castigar o pecado, seja do povo vizinho ou seja do seu próprio povo. Só que para nós o castigo não é de destruição, é de disciplina, e é isso que Deus vai fazer com o seu povo.
Mas aqui, meus irmãos, há um fator bem diferenciado. Primeiro, o motivo pela qual Deus julga o seu povo. E segundo, a rigidez pela qual Deus vai julgar o seu povo. E nas 6 últimas nações, nenhuma delas é acusada de quebra de aliança. Vocês podem ler isso lá no capítulo 1 até o capítulo 2. Nenhum deles tem a quebra de aliança. Pelo contrário, eles não tinham nenhuma aliança com Deus. Nenhuma. Eles não tinham a Bíblia, os escritos de Moisés para orientá-los. Eles não tinham os profetas para falar como eles deveriam andar. Eles não tinham a voz de Deus para orientá-los como eles deveriam agir. Mas eles tinham uma voz, a voz da natureza, que dizia para ele que existia um Deus verdadeiro. E na sua consciência de certo ou errado, todos nós humanos temos, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele suprime essa verdade pela mentira, e Paulo vai dizer isso, que então o homem se torna indesculpável por conta disso. Não há ninguém que é desculpável diante de Deus. Eu nunca ouvi sobre Deus. Não, você tem a revelação da natureza sobre quem é Deus. Então, do versículo 3 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2, Deus está dizendo que Ele trará juízo sobre os outros povos. E por quê? Porque eles eram maus. Eram maus. Eles escravizavam as pessoas. Eles eram desonestos, eles eram exploradores, cruéis, eles rasgavam a barriga das grávidas. E Deus falou assim: eu vou destruir vocês, eu vou meter fogo em vocês. Então Deus começa a mostrar que o problema deles era com quem? Com o próximo. Deus vai trazer juízo sobre tudo isso. Então Judá, meus irmãos, porém é diferente. Judá não era um povo qualquer. Judá era o povo da aliança de Deus. Era o povo do pacto. E Amós chega agora e olha para o seu próprio povo e diz assim: vocês precisam ouvir a voz de Deus. Vocês precisam se arrepender. Judá, meus irmãos, tinha um templo verdadeiro. Jerusalém pertencia a Judá, o templo estava em Judá, os sacerdotes estavam em Judá. Judá tinha toda a base para funcionar de forma correta, mas o que eles estavam fazendo? Eles não estavam se mantendo fiel à aliança de Deus. E qual que é o grande problema de Judá? Nós podemos ver no versículo 4. Eu não sustarei o castigo, por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. E Deus disse que não vai tolerar mais isso. Então Ele vai trazer juízo sobre o povo. Então logo de cara Amós mostra que o grande problema de Judá foi rejeitar o quê? A lei de Deus. Meus irmãos, e a palavra que ele usa aqui, da relação com a lei, o povo, ela é um pouco pesada. É uma relação de desdenho. Eu não me importo com a sua palavra, Deus. É uma relação de nojo. É como se você estivesse sentindo ânsia de vômito por causa da Bíblia. E Amós diz que ele vai castigar o povo dele por conta disso. É interessante que a gente fez uma viagem para o Ceará agora, recente, e tinha só um lugar mais próximo ali do hotel. A gente foi lá comer um espetinho. Falei, não vai dar nada de errado, né? Um espetinho, o que tem? Irmãos, quando eu cheguei no meu quarto, então eu peguei aquele espetinho lá. Na hora que eu dei a primeira mordida, eu falei, cara, não dá. Quase que eu já joguei para fora o que eu já tinha comido mais cedo. Deu vômito. E quando eu lembro, eu sinto gastura. Meus irmãos, essa era a atitude do povo de Deus com a Bíblia, com a Escritura, com a lei de Deus. Eles sentiam nojo da lei de Deus. Eles sentiam nojo da lei de Deus. A rejeição de Judá, meus irmãos, era uma rejeição direta ao Senhor, porque rejeitar a Escritura, a Bíblia, você está rejeitando a Deus. E aí ele vai dizer, não guardaram os seus estatutos. O versículo continua. E qual o problema então, meus irmãos, de não lermos a Bíblia? Qual é o problema de nós não gostarmos da Bíblia? O desprezo pela Escritura, meus irmãos, sempre vai moldar o nosso modo de viver. A sua cosmovisão, a forma que você vai enxergar o mundo, ela é moldada pelo aquilo que você absorve durante o seu dia. E quando não temos o prazer na lei do Senhor, nós nos tornamos como palha seca. Salmo capítulo 1 vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, e nem se detém nele. Antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meus irmãos, enquanto você está rejeitando a Bíblia, você está rejeitando o próprio Deus. Quando você negligencia a sua leitura diária, você está negligenciando o próprio Deus. E Deus vai dizer que o povo dele erra por quê? Porque não conhece as Escrituras. Meus irmãos, nós vivemos hoje da mesma maneira do que o povo de Amós vivia. Da mesma forma, nós rejeitamos a Escritura. Nós rejeitamos a Deus, nós sentimos nojo dela. Pode ver que grande parte das igrejas gosta de quê? De cantar.
Cantar o povo gosta. Cantar. A gente foi num culto aí certa vez, eu marquei no relógio, eu estava agoniado para ir embora. A pessoa ficou 1h15 cantando e teve 10 minutos de pregação. Só que aquela pregação assim, ele leu um versículo e falou de outras coisas, né? A exposição do texto não teve nada. O povo gosta de cantar é legal, nossa, mexe com a emoção, tudo. Certa vez a gente foi participar de um louvorzão aí, e aí a menina que estava dirigindo o culto disse o seguinte: não vai ter palavra não, que palavra é um trem meio chato, né? A pessoa vem de longe, aí tem que ficar escutando um pregador falar aqui. Aí assim, não dá não. Aí eu virei para o chefe e falei assim: eu vou tocar e vou embora, não vou ficar aqui. Por quê? Estava desprezando a palavra. Interessante, meus irmãos, que não era uma igreja pentecostal, não era uma igreja arminiana ou neopentecostal, era uma igreja presbiteriana. Eu fiquei indignado. É como assim a palavra é chata? Ou seja, você está lá no lugar cultuando a Deus, cantando a Deus, mas você não quer ouvir a sua palavra? Como assim? Não faz sentido isso para mim. E eles rejeitam então a lei, não guardam os seus estatutos, e por isso mesmo se apegam às suas próprias mentiras. Não é isso que o texto continua dizendo? Meus irmãos, então quando nós não abraçamos a verdade da Escritura, nós inventamos mentiras para abraçar. É isso que nós fazemos. E quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus, quando ele olha para os fariseus, ele diz: vocês são raça de víboras, vocês são filhos daquela serpente lá do Éden, vocês são filhos do diabo. Eles: não, eu sou filho do diabo, eu sou filho de Abraão. Jesus diz: não, se vocês fossem de filhos de Abraão, vocês me reconheceriam, eu sou o Messias, eu sou o próprio Filho de Deus. E eles rejeitaram Jesus. E quando o povo de Deus, meus irmãos, não caminha dentro das Escrituras, ele segue outro líder. Ele segue outro líder. Não existe um pouco de, eu estou só um pouco equivocado, é só um erro teológico com relação à verdade de Deus. Não existe isso, meus irmãos. Não existe meio termo quando se trata de doutrina, de salvação. O homem contribui com 1% e Deus com 99%. Não existe isso, é mentira. Isso é mentira, vem da onde? Do diabo. E pessoas estão seguindo esse caminho, sem ver que estão percorrendo o caminho em direção ao inferno. E as ordens de Deus, meus irmãos, não podem ser relativizadas. Pelo contrário, os mandamentos do Senhor, eles foram dados exatamente para que nós cumpramos eles. Claro que nós não vamos conseguir cumprir tudo, porque Cristo já cumpriu isso por nós. Mas de repente, então, o povo de Deus agora se transforma em um povo que relativiza a Bíblia. Não, vamos atualizar a Bíblia. Porque a Bíblia está falando de coisas que a sociedade não gosta. Então vamos ter que mudá-la para se adequar à nossa sociedade. E o povo de Deus então começa a abraçar a mentira. E é por isso que o texto diz: as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram quem? Seus pais. Meus irmãos, por isso nós rejeitamos a Deus quando rejeitamos a sua palavra. E passamos a andar nos nossos próprios caminhos, na nossa própria visão. Mas não se esqueça, Deus não deixa o pecado sem punição. Deus diz que vai trazer o castigo. E no versículo 5, meus irmãos, a condenação que o Senhor apresenta para Jerusalém, ela é terrível. Porque ele diz: vocês quebraram a aliança comigo, romperam o meu relacionamento com vocês. Vocês verão a minha justiça. Justamente porque não amam mais as Escrituras, a minha lei, os meus estatutos. Porque rejeitam a minha lei, porque não andam conforme os seus mandamentos. Eu trarei a vocês o mesmo juízo que eu vou trazer sobre as outras nações. Eu vou queimar Jerusalém. Eu vou meter fogo nos castelos de Jerusalém. E vocês não vão poder escapar disso. Meus irmãos, que coisa terrível. Antes ele tinha dito que colocaria fogo em casas lá no castelo de Boza, no capítulo 1. E agora ele diz: eu vou colocar fogo em Judá, no meu próprio templo. Ou seja, na própria casa de Deus. Deus diz que vai destruir o templo, e ele vai destruir mesmo. Eu vou queimar todos vocês. Meus irmãos, não se enganem. O mundo não sabe o caminho torto que eles vivem, mas nós sabemos. Nós sabemos. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E Deus diz: eu vou queimar Jerusalém, eu vou queimar o templo, eu vou levar todos vocês cativos, eu vou disciplinar todos vocês. Meus irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu. Alguns anos depois, nós podemos ver na história que Jerusalém ela foi invadida pelo rei Nabucodonosor, Babilônia, e o templo foi destruído, saqueado e queimado. Deus falou que traria o juízo e ele trouxe. As portas foram queimadas, o povo arrastado cativo. Mais uma vez, 70 anos agora escravos na Babilônia, prisioneiros mais uma vez, como eles foram no Egito.
Meus irmãos, então quando o povo de Deus rejeita a Escritura, deixa de andar conforme a palavra e passa a andar segundo as suas próprias mentiras, eles estão rejeitando o próprio Deus. E quando eles fazem isso, recebem da parte de Deus a punição justa. Isso nos leva, meus irmãos, ao nosso segundo ponto, a nossa segunda maneira de rejeitar a Deus. E a segunda maneira de rejeitar a Deus é quando passamos a ser moldados pelo quê? Pelo mundo. Quando passamos a ser moldados pelo mundo. Versículos 6 a 8, meus irmãos, Amós, ele vinha pregando do lado de Judá. E agora ele vai voltar a arma agora contra Israel do Norte. Ele vai voltar contra Israel do Norte. O reino do Norte, seguidor de Jeroboão II. E eles estavam vivendo um momento, mais uma vez, também de grande prosperidade. E Amós vai lá falar para ele, Deus vai castigar todos vocês. Eles estavam economicamente sossegados. Não vai acontecer nada, nós estamos ricos, bem abastados, não tem guerra, estamos aqui tranquilos. E aí chega Amós descendo o sarrafo em todo mundo. Agora ele acabou de brigar, falar que Deus vai destruir Judá. O povo de Israel pensa, eu estou bem na fita. Deus vai destruir as nações vizinhas. Judá é nosso inimigo também, por mais que nós somos irmãos. Rapaz do céu, Deus está bom mesmo. Só que agora Amós vai virar a arma que foi virada contra Judá para Israel. A armadilha de Amós agora, meus irmãos, vai se fechar, porque agora ele aponta suas armas para Israel. O profeta aponta suas armas para Israel e usa a mesma técnica que usou contra Judá e contra os outros povos. Vocês lembram? Quando ele olha para as nações, ele diz, vocês estão se matando, vocês estão escravizando uns aos outros, por isso eu vou castigar vocês. E quando ele olha para Judá, ele diz, a sua relação comigo está quebrada. E ele faz agora a mesma coisa com Israel. E no versículo 6 ele vai dizer, por 3 transgressões de Israel e por 4 eu não sustarei o castigo. Ele usa a mesma técnica que ele usou contra Judá. Meus irmãos, os pecados de Israel são extremamente graves. Por quê? O texto começa nos mostrando que eles praticavam a injustiça da mesma forma que as nações vizinhas pagãs. Só que com agravante. As nações vizinhas praticavam a injustiça na base do que eles achavam que era certo e errado. Mas Israel não. Israel, eles sabiam o que era correto, eles sabiam que eles deveriam praticar a justiça, eles sabiam como deveriam emprestar dinheiro, eles sabiam como deveria tratar o pobre, o mais oprimido. E eles estão fazendo exatamente o oposto do que eles deveriam fazer. E aí, fazendo esse sermão, meus irmãos, veio na minha memória uma música de uma dupla evangélica muito boa. Os mais antigos aqui provavelmente vão conhecer, Léo Canhoto e Robertinho, muito boa a dupla. Tem uma música chamada O Último Julgamento. Olha só se esse trecho dessa música não encaixa perfeitamente no que Amós está dizendo. Pedi para você não matar nem para roubar, roubou e matou. Pedi para você agasalhar quem não tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meus irmãos, não era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo? O texto segue, os juízes vendem o justo por quê? Por dinheiro. O que é que os juízes fazem, meus irmãos? Vendem sentenças. Claro que isso aqui é uma coisa exclusiva só de Israel, né? No Brasil nós não podemos ver. Eu acho que eu não vejo isso não. No Instagram, nas notícias. Juízes sendo comprados, vendendo sentenças, colocando pessoas justas na prisão. Só no tempo de Amós que isso acontecia. Meus irmãos, o que eles estão fazendo aqui basicamente é não importa o caráter o que a pessoa faça. Depende do dinheiro que ela vai me pagar. O princípio é ganha a causa quem tem mais dinheiro. Ele sempre vai ganhar. Meus irmãos, o que nós vemos hoje acontecia há 2.700 anos atrás, no tempo de Amós. A justiça não interessa, a justiça é vendida. E é isso que eles estão fazendo, meus irmãos. Eles instauraram a corrupção como base de juízo no Brasil. Quer dizer, em Israel. Israel não tem mais justiça porque os juízes são corruptos. Os juízes simplesmente julgam conforme os valores estabelecidos, não conforme os méritos estabelecidos. Qualquer coincidência é mera realidade nossa. Final do versículo, então, ele condena o necessitado por causa de quê? Por causa de um par de sandálias. Os juízes estão vendendo sentenças por causa de um par de sandálias.
Ele está dizendo que em troca de um par de sandálias, os juízes dão condenação, ou seja, já é barato demais comprar uma sentença. Você não precisa ser rico, gastar rios de dinheiro. O juiz ir embora com a sandália em troca de uma sentença falsa. Ou ele está dizendo também, tem duas opções aqui, que o pobre, ele é tão pobre que ele não conseguiu pagar um par de sandália para o juiz, por isso ele é condenado. É como se ele dissesse, as pessoas que tinham as necessidades mais básicas na época de Amós, como botar uma sandália no pé, eram condenadas, mas quem tinha dinheiro sempre ganhava. É isso que Amós está condenando. E nós vemos isso por todo o livro de Amós. Deus condenando a luxúria do povo, vivendo em casas de marfins, dormindo em cama de marfins, e Deus já falou, eu vou queimar tudo isso. Então ele está dizendo que o juizado se corrompeu até o ponto, meus irmãos, que eles perderam o juízo. E não só isso, essa perversão agora estabelece nos tribunais e se expande na relação dos ricos com os pobres na sua época. E essa é a maior denúncia então do livro de Amós. Olha só o versículo 7, ele usa a seguinte expressão, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Meus irmãos, aqui são indivíduos que pisam a cabeça dos pobres no pó da terra. É isso que Amós está dizendo. A atitude é fraseada em particípios como se eles arquejassem na ânsia de humilhar os pobres. Nós também não vemos isso nos nossos dias. Além disso, eles pervertem o caminho dos mansos, o versículo vai seguir, ou seja, eles afastam do trajeto natural da vida para direcioná-los à destruição. Eles querem acabar com os pobres. A ideia é que os ricos estavam oprimindo os pobres, mas também nós não vemos isso aqui no Brasil. Deus está dizendo, vocês deveriam estabelecer justiça. Vocês deveriam ser o padrão de justiça para o mundo. E vocês corromperam a justiça. Vocês deveriam ser o padrão de relacionamento com o próximo. Vocês também romperam esse relacionamento. Vocês oprimem o pobre. E ele segue dizendo que um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profana o quê? O meu santo nome. Ele está dizendo que o povo de Israel está tão imoral que aquilo ali virou normal para eles. E aí nós pensamos, não, mas ficou só aqui no tempo de Amós. Não, quando nós lemos Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer exatamente isso aqui. Que havia um homem que estava deitando com a sua madrasta. E a igreja estava tolerando aquilo. E Paulo falou assim, vocês estão vivendo pior que o descrente, porque nem o descrente faz isso e vocês estão tolerando isso dentro da igreja. Meus irmãos, vejam o versículo 8. E se deita ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Essa expressão aqui é interessante porque se você precisasse de dinheiro, você podia ir lá no penhor e pendurar. Na época, a roupa, meus irmãos, era uma coisa importante no tempo de Israel. Porque a pessoa que era pobre, ela dormia com a roupa dela. Era como se fosse o colchão e a coberta dela. Só que a lei dizia o seguinte, quando alguém empenhasse as suas roupas, essa roupa só podia ficar retida durante o dia. E durante a noite, a roupa tinha que ser devolvida para o seu dono. Por quê? Porque senão a pessoa ia morrer de frio. E o que eles fazem aqui? Eles pegam a roupa das pessoas e levam essa roupa para as farras. É isso que o versículo vai continuar dizendo. Para servir de cama, para eles deitarem em cima dessas capas na beira de altares dos seus deuses. E entornar o caneco. E quem é, meus irmãos, que paga lagosta? Quem é que paga a garrafa de vinho de 30 mil reais? Quem paga os luxos, as farras? O pobre. O imposto. A multa. São eles que pagam o luxo dessas pessoas. E se você prestar atenção, meus irmãos, as 6 nações de que ele acabou de falar foi exatamente a mesma coisa. E agora o pecado de Israel que é imitar as nações vizinhas. Ah, mas é a mesma condenação. Meus irmãos, não é. As nações vizinhas, como eu disse, faziam isso porque era natural para eles fazer isso. Eles não tinham lei, só que Israel tinha a lei. A lei do Senhor dizia que como justiça deveria ser feita, tinha a lei do Senhor que dizia como tratar o pobre, tinha a lei do Senhor que dizia como lidar com empréstimos, e eles estão passando por cima de tudo isso. O que eles esperam que Deus faça com eles? Deus disse que vai trazer o juízo. Ele vai fazer a mesma coisa que ele disse que ia fazer com as nações. E o que nos leva, meus irmãos, então, à terceira maneira de rejeitar a Deus. Há uma terceira maneira de rejeitar a Deus. A terceira maneira de rejeitar a Deus é quando somos ingratos com Deus. No versículo 9 ao versículo 16,
A última acusação que o Senhor vai trazer a Israel, meus irmãos, ela é mais pesada ainda. Porque ele começa com a lista de coisas boas que Deus fez para Israel. É isso que Amós aqui está dizendo. É como se Deus dissesse, olha, deixa eu fazer uma lista aqui para vocês, para mostrar o quanto de coisas, de bênçãos que eu dei para vocês e o quanto agora vocês são condenáveis. Ele quer mostrar que o pecado de Israel é mais grave por causa das bênçãos que Israel recebeu. E aí no primeiro versículo, versículo 9, ele diz, eu destruí diante de vocês quem? O amorreu. Ele está lembrando do quê, meus irmãos? Da terra prometida. Quando Israel foi entrar na terra prometida, ele viu os amorreus. Quando os espias deram uma olhada lá, falaram assim, caramba, os caras é gigante, é tudo grande. Se eu tenho 40 de braço, os caras tinham 60. Gigante os caras. E não era cara assim, fraquinho, não. Igual esses magrelo alto, não, era cara forte mesmo. Valente, de guerra. E quando Josué entra, ele não encontra nada diferente, não tem outro jeito. Ele encontrou homens altos, encontrou homens fortes e poderosos. E o texto chega a dizer que eles parecem com o quê? Com cedros de alturas e como carvalhos na força. Esse cara era parrudo. Então não eram homens fracos, meus irmãos. Em outras palavras, eles eram invencíveis. Israel jamais poderia vencer aquele povo por si só. E o que é que eu fiz quando vocês foram entrar na terra prometida? Eu destruí eles. Eu destruí eles. Eu fui na frente de vocês e eu destruí. Não foram vocês que lutaram, foi eu que lutei por vocês. Se vocês estão aqui hoje nessa terra, foi porque eu dei a vitória para vocês. E ele segue dizendo, eu destruí o fruto por cima e as raízes por baixo. Ou seja, eu destruí os inimigos de vocês e vocês entraram na terra porque eu dei a vocês. E eu destruí eles por completo. E o versículo 10, ele vai lembrar que antes deles entrar, eu tirei vocês da onde? Do Egito. Vocês eram escravos no Egito. E eu tirei vocês de lá porque vocês choravam, vocês clamavam por mim. E eu fui e libertei vocês da escravidão do Egito. Eu trouxe vocês agora para Canaã. Eu libertei vocês, eu sustentei vocês durante 40 anos no deserto. Eu destruí os cananeus à sua frente. E eu fiz tudo isso por vocês. Olha a quantidade de presente que Deus deu para esse povo, meus irmãos. E eles estão desprezando a Deus. E aí ele segue dizendo, isso foi pouco, né? Eu dei mais coisa para vocês. Ele vai dizer, entre os vossos filhos eu suscitei o quê? Profetas. Ou seja, eu falava com vocês diretamente. Vocês tinham revelação minha. Eu suscitei homens para trazer a minha palavra. Eu não deixei vocês sem orientação como deixei as outras nações. Eu trouxe pregadores que diziam que vocês deveriam fazer. E então eu não só salvei vocês, eu sustentei. E eu não só presenteei vocês, eu instruí vocês. Vocês não têm desculpa. Olha a quantidade de coisas que Israel... E ele ainda diz mais, entre os jovens de vocês, além de suscitar profetas, eu suscitei o quê? Os nazireus. Provavelmente você conhece 2 nazireus famosos na Bíblia. Sansão e Samuel. Os 2 mais famosos da Bíblia. E ele podia ser consagrado desde o ventre da sua mãe. Então eles eram pessoas santificadas, meus irmãos. E qual que era a diferença deles? Eles não podiam tocar em mortos, eles não podiam beber vinho, eles não podiam cortar o seu cabelo. Ou seja, quando você olhava para um nazireu, você falava, pá, aquele cara ali é consagrado a Deus. Ele é diferenciado. Eu fiz isso, eu criei no meio de vocês exemplo de consagração. E aí o versículo 12, mas o que vocês fizeram aos nazireus? O que vocês fizeram? Deste-lhes a beber vinho. Deste-lhe de beber vinho. Rapaz, larga de ser bobo. Vai viver consagrado a Deus? Esse trem de santidade? Não. Toma um vinhozinho aí, é bom. Alegra o coração. Eles estavam desvirtuando os nazireus. Certa vez, a gente almoçando com as pessoas, tinha acabado de sair de um culto e a gente falando de teologia, a gente tinha um grupo aqui na igreja antigo, a gente sempre falava de teologia, debatia, falava das tretas que tinha, e as pessoas falavam assim, cara, muito chato, vocês só falam de teologia, só falam de Bíblia, não, vamos falar de outra coisa, vamos falar de filme, vamos falar de futebol, vamos falar de novela, não, Bíblia, não, já acabou de sair do culto, fala de Bíblia. Dentro da igreja nós vemos isso, meus irmãos. As pessoas desprezam a palavra de Deus. Desprezam. Não, está na fase da jaula. Quando eu conheci a fé reformada, na fase da jaula, só quer falar de calvinismo, falar da doutrina da graça. Uma hora eles param com isso.
E aí as pessoas ridicularizam aqueles que estão buscando a santificação. E é isso que o povo aqui está fazendo. É isso que o povo está fazendo. E no versículo 12, meus irmãos, e vocês davam ordem aos profetas, não profetizeis. Cala a boca. Para de falar mal. Uma palavra dessa, Amós aqui, você vai ver isso no capítulo 7. Os sacerdotes falando para ele, cala a boca, Amós, para de profetizar. Para de falar contra nós, fala de amor. Só destruição, destruição, cadê o amor? Eles então falavam para o profeta ficar calado, meus irmãos. Não era o povo da rua dizendo para ele ficar calado. Era o próprio povo de Deus dizendo para ele ficar calado, para ele não profetizar. E Amós diz, vocês mandaram os profetas ficarem calados, e Deus deu bênção para vocês, e vocês simplesmente agiram com ingratidão. Por isso agora vai vir o juízo de Deus sobre vocês. E do versículo 13 ao 16, vem o juízo, meus irmãos. A expressão, eis que eu vos apartarei do vosso lugar, como aperta um carro cheio de feixes. O que ele está usando aqui? Amós era um agricultor, então ele está usando uma imagem agrícola, comum na época dele. Um carro de uma carroça totalmente carregado de feixe, ou seja, pesado pra caramba, é como se o mal tivesse com a carreta dele até a tampa ali de grãos, que a bicha chega a estar estralando. Mais ou menos nesse sentido. E o objetivo é o quê? Transmitir a ideia de uma pressão esmagadora, meus irmãos. Eles não iriam conseguir resistir ao juízo. Assim como o carro amarrotado de feixe pressiona e esmaga tudo que está embaixo dele, Deus agora vai pressionar Israel, de tal forma que eles não irão aguentar a intensidade desse juízo. É Deus dizendo, eu vou fazer vocês fugirem. Versículo 14, 15 e 16, então ele vai dizer, então ninguém vai ser forte o suficiente para aguentar o tranco. Não vai ter ninguém que vai aguentar, sou brabo demais, sou forte demais. Nenhum. Meus irmãos, é incrível porque ele tinha dito o tempo todo, eu vou queimar, eu vou destruir. Só que agora ele está falando que o povo vai fazer o quê? Ele vai fugir. O povo vai tentar fugir e eles não vão conseguir. E esses versículos mostram que essa força se traduzirá em paralisia e futilidade. As habilidades humanas mais fundamentais não vão funcionar com eles. Ou seja, a fuga, o ágil, que ele está dizendo no versículo, ele não escapará. A velocidade que ele tem ali, o guerreiro, já era, não vai servir de nada para ele. O forte, cara lá parrudão, não adianta nada também, não vai salvar a sua vida. O saber lutar, manusear a espada da época, nada daquilo ali vai trazer segurança, vão falhar completamente. E ele diz que o arqueiro e o soldado de infantaria e o cavaleiro não resistirão. Não resistirão. Meus irmãos, essa tríade representa todo o aspecto militar da época. Tudo. A mensagem é clara, nem exército, nem marinha, nem aeronáutica vai poder socorrer vocês. Nada vai socorrer vocês, eu vou levar vocês cativo. E aí no versículo 16, ele acaba com a humilhação final. E o mais corajoso entre os valentes fugirá o quê? Nu. Fugirá nu. Meus irmãos, isso simboliza o estado último de desamparo do povo de Israel. É a pessoa completamente agora despojada de qualquer recurso. Ela simplesmente agora está totalmente derrotada, sem dignidade. É a imagem final de quem foi apertado pelo julgamento de Deus e está sendo reduzida à absoluta impotência. É isso que Deus agora fez com o povo de Israel. O que aconteceu, meus irmãos? A Síria invadiu. A Síria veio, invadiu, e quem que estava no meio da bagaça toda? Israel. Samaria foi a primeira a cair em 722. Eles foram levados cativos, e foi daí que começou então a surgir os samaritanos. E essa guerra continuou até os tempos de Jesus. Olha só as consequências que o desprezo pela palavra do Senhor não trouxe para o povo de Israel. A Síria invadiu tudo e a primeira a cair então foi Samaria. Meus irmãos, o profeta denuncia 3 pecados principais do povo de Deus: rejeitar a lei do Senhor, moldar-se ao mundo e responder com ingratidão às bênçãos do Senhor. E esses pecados, eles clamam por juízo. E aqui a mensagem então aponta para um juiz justo, que jamais pode ser comprado. Você jamais poderá comprar uma sentença dele com nada nesse mundo, com nada que você faça. Amós descreve tribunais corruptos, juízes vendendo sentenças e pobres sendo esmagados.
E séculos depois, o justo por excelência enfrentaria um tribunal ainda mais corrupto. Jesus foi julgado injustamente, como os pobres de Amós estavam sendo julgados. Ele foi humilhado, meus irmãos, maltratado, açoitado e condenado, apesar do quê? Da sua inocência. Por causa da sua inocência. Por causa da inveja dos fariseus, dos religiosos da época. Jesus sofreu as mesmas condenações que o povo de Israel estava fazendo na época de Amós. Meus irmãos, e ele é o verdadeiro justo vendido por prata. Se antes o pobre era vendido por um par de sandálias, Jesus foi vendido por quê? Por 30 moedas de prata, pelo seu próprio amigo. A história se repete, a história não muda. Como os pobres eram vendidos por um par de sandálias, Jesus também foi vendido. Meus irmãos, Cristo é o cordeiro que morre, só que ele é o leão que ressuscita. Amós, ele anuncia que o pecado atrai o quê? O fogo do juízo de Deus. Deus disse que ia destruir, que ia trazer fogo. E o Cordeiro de Deus assumiu esse fogo em nosso lugar. Ele assumiu o nosso pecado. E sobre ele foi derramado a ira santa de Deus, até a última gota. Até a última gota. E ele foi morto, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Como o leão da tribo de Judá, meus irmãos. Vencedor sobre o pecado, a morte e o inferno. Amados, a palavra de Deus nos coloca então diante de um contraste solene e inescapável aqui nessa noite. Porque Jesus, ele tem duas identidades. Mas a escolha de qual delas nós vamos enfrentar é nossa. E qual é essa identidade, meus irmãos? Hoje ele é o Cordeiro de Deus. Hoje ele se deu em sacrifício, seus braços ainda estão abertos para nós. Seu sangue está derramado para nos purificar de todo pecado. Ele ainda é o nosso advogado, que se levanta à direita de Deus Pai para pleitear o nosso favor. Mas se a sua misericórdia for desprezada, meu irmão, essa dupla identidade se inverte em juízo. E ele vai deixar de ser o seu advogado e agora ele passará a ser seu juiz. E amanhã esse mesmo Jesus virá então como leão da tribo de Judá, não para mais salvar, mas para julgar com justiça irrestrita. Ele vai derramar também a sua ira. Ele será o juiz assentado no grande trono e não haverá apelação para a sentença. Você não conseguirá comprar a sentença com um par de sandálias. Meus irmãos, o tempo da graça é agora, portanto, nós não nos devemos enganar. O tempo da graça é hoje. O tempo de arrependimento é esse instante. E a ponte entre a vida e a morte e a condenação não é amanhã, é o hoje. Porque o amanhã você não sabe o que vai acontecer. Não há maior tragédia, meus irmãos, do que comparecer diante dele no dia do juízo e descobrir que ao rejeitar o cordeiro, você vai ter que transformá-lo agora, você vai ter que enfrentar o juiz. Isso vai ser terrível. A Escritura é enfática, se você o recebe como Salvador e advogado nesta vida, você passará por esse juízo sem condenação. Seus pecados estarão cobertos e a sua graça será a sua defesa. O sangue dele cobrirá todos os seus pecados. Mas a promessa é recíproca aqui. Aqueles que o rejeitam agora e ignoram o seu sacrifício, meus irmãos, a coisa não vai ficar boa, não. O justo juiz vai julgar com justiça. Minha pergunta final, então, meus irmãos, é esta. Quem é ele para você hoje? Você está se apegando a Cristo, ao Cordeiro, ou está se preparando para enfrentar o leão, o juiz? Hoje é o dia de fazer dele o seu advogado, para que no dia do juízo ele não seja o seu juiz. Já pensou se ele vir agora? E Amós termina o seu oráculo mostrando que a fuga era o quê? Impossível. Nem o ágil, nem o forte, nem o valente escaparão. Lembra da trecho da música que eu citei no meio do sermão? A música que eu citei termina da seguinte forma. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você jamais poderá comprar a sentença do juiz. Meus irmãos, 3 aplicações para nós, para podermos encerrar. Primeiro, ame a palavra de Deus e submeta-se a ela. Judá rejeitou a lei do Senhor, tratando-a com repulsa e preferindo as suas próprias mentiras. Meus irmãos, e hoje muitos ainda gostam de música, gostam de um culto emocionante e desprezam a Escritura quando ela confronta os nossos pecados. É isso que nós fazemos. Examine então o seu coração, meus irmãos. Você tem prazer diário na palavra do Senhor, como foi dito no Salmo 1? Ou busca apenas os momentos de emoções, onde você sente aquele arrepio, você chora? Você está lembrando que rejeitar a Bíblia é rejeitar o próprio Deus?
Segundo, pratique a justiça e rejeite a corrupção. Meus irmãos, Israel imitava as nações vizinhas e as suas injustiças, juízes vendendo sentenças, explorando os pobres e a imoralidade normalizada. E nós vivemos num país que vive exatamente dessa forma, e nós somos chamados a ser diferente, a não nos moldar conforme a imagem do mundo. E terceiro, reconheça as bênçãos de Deus sobre a sua vida, meu querido. Apesar da libertação, provisão e orientação, Israel respondeu com o quê? Com ingratidão, levando os profetas ao silêncio e os nazireus ao pecado. Você já contou quantas bênçãos que Deus já te deu durante toda a sua vida? Quantas coisas maravilhosas que Ele fez? Ele te salvou do pecado, Ele te libertou da escravidão do pecado, te deu vida eterna. Meus irmãos, sustento diário que Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá pregadores para falar conosco ainda hoje. Ele te dá dom para você servir a igreja e você não está servindo. Você está sendo ingrato com Deus, com tudo aquilo que Ele tem te dado. Meus irmãos, e o melhor de tudo, você tem o dever de compartilhar o Evangelho. O Evangelho que tem o poder de salvar pecadores. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra. Nós sabemos que é uma palavra dura, Pai, palavra de juízo, mas porém muito necessária para nós. Não só no tempo de Amós, Pai, no tempo de Judá, de Israel, mas também para nós, no nosso tempo atual, onde nós vemos a injustiça sendo praticada, onde nós vemos sentenças sendo compradas e os pobres sendo oprimidos, Pai, usado como manobras políticas, e cada dia mais o nosso país vem se afundando. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Como teu povo, como igreja do Senhor, que nós possamos não andar conforme o mundo, mas conforme uma luz, Pai, a brilhar nesse meio em trevas e escuridão. E que nós possamos compartilhar o Evangelho do Senhor para aquelas pessoas que necessitam. Tenha misericórdia de nós, Pai, da nossa falta de fé, da nossa pequenez, das nossas falhas. Esteja conosco, Pai, durante essa semana, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Tem algum visitante pela primeira vez aqui, meus irmãos?